recordar e vamos aprofundar um pouquinho mais. Acompanhe a leitura aí. A partir de 1880, o Brasil começou a receber pessoas de diversas origens, como italianos, espanhóis, alemães, japoneses e árabes, que foram atraídos por informações de que o Brasil oferecia melhores condições de vida, além de oportunidades de trabalho e terras. Sozinhos ou com suas famílias, os imigrantes trouxeram consigo a sua cultura. Isso começou a acontecer quando o Brasil ainda era império. A vinda dos imigrantes para o Brasil atendia aos interesses do governo brasileiro da época e dos fazendeiros de café. Para os imigrantes, essa era uma oportunidade de conseguir melhores condições de vida, já que muitos eram de países que estavam em guerra ou com falta de empregos e terra para cultivar. Então eles vieram para cá com essa ilusão, de ter uma vida melhor. Na página 80, nós temos aí uma foto, que mostra o embarque de imigrantes europeus rumo ao Brasil. Isso foi no ano de 1898. Olha lá. Continuando. O meio de transporte usado pelos imigrantes para atravessar o oceano era o navio. A viagem até o Brasil, era cansativa e levava semanas ou até mesmo meses. Além disso, muitas vezes os imigrantes precisavam dividir pequenos espaços nas embarcações, em condições precárias, falta de higiene e também falta de alimentação. A maioria dos imigrantes desembarcavam nos portos do Rio de Janeiro e também de Santos. Então, aqui nessa imagem, nós vimos o desembarque de imigrantes italianos no Porto de Santos no ano de 1907. Continuando aí na página 81. Aqueles que desembarcavam no Porto de Santos pegavam o trem com destino a São Paulo e eram encaminhados para grandes pensões. Essas pensões eram chamadas de hospedarias, tá, turminha? O que é hospedarias? É um local onde recebiam alimento, remédio e também documentos brasileiros. Aí depois, muitos partiam para as fazendas de café, onde iriam trabalhar. Nessa imagem que nós vemos aí, são imagens de imigrantes em uma hospedaria em São Paulo. Olha aí, essa foto, ok? Já nas fazendas, quando chegavam nas fazendas, eles eram encaminhados para as colônias, formadas por conjuntos de casas, onde passavam a morar. Continuando nossa leitura, eu vou chamar aqui a professora Gigi. Oi, turminha. Então vamos lá continuar a falar um pouquinho dos imigrantes. E agora nós vamos falar sobre os imigrantes que chegaram aqui no nosso país, Então os primeiros foram os italianos, E a cidade que mais receberam os imigrantes, foi São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. Anotem isso, se vocês tiverem uma canetinha para grifar, já aproveitem. Então, olha, as cidades que mais receberam imigrantes foram São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. Então, os primeiros foram os italianos. Eles chegaram ao Brasil a partir de 1870. A proximidade da língua italiana com a língua portuguesa facilitou a comunicação e adaptação desse povo aqui no Brasil, Então, eles tiveram uma facilidade, porque eles falavam italiano e com português para a comunicação. Então, temos uma foto aqui, de uma padaria e confeitaria, Jardim Toscano. Então, aqui muitos imigrantes, italianos, que se dedicaram a atividades ligadas ao comércio. Aí, a presença espanhola já existia no Brasil, desde a colônia. Mas a chegada da maioria dos imigrantes espanhóis ocorreu a partir de 1880, após 10 anos, apareceram os espanhóis. Então vieram primeiro os italianos, depois chegaram os espanhóis. Aqui esses imigrantes então atuavam como sapateiros, ensacadores de café, balconistas, mecânicos,
os árabes, destacaram-se os sírios e os libaneses. Eles chegaram ao Brasil a partir de 1890 e a maioria se dedicou ao comércio. Então, até quem já quer isso, se vocês observarem, existem algumas lojinhas aqui, lojinhas árabes, tá? Bem pequenininha. Agora nem tanto, mas antigamente existiam mais, os avós de vocês devem saber. Aí tem aqui uma foto de loja de imigrantes árabes em São Paulo, em 1954. Olha que interessante essa foto. Sarruf e Stefan, né? E depois os alemães. Por sua vez, diferentemente dos outros povos, chegaram ao Brasil um pouco antes, a partir de 1824. Suas colônias formaram-se principalmente na região sul. Então eles foram, chegaram antes, não foram nem os italianos que chegaram primeiro, foram os alemães, a partir de 1824. Isso porque o clima dessa região é mais frio, aproximando-se do clima europeu. No sul, a maioria dos imigrantes alemães se organizou em colônias, trabalhando como pequenos agricultores. Eles também criaram escolas alemãs para as crianças e os jovens. Aqui nós temos uma foto, olha, professor e alunos em uma escola alemã localizada no Brasil em 1900. Olha lá a foto, que legal. Né, das crianças todas sentadinhas com o professor do lado. Os japoneses começaram a chegar no Brasil a partir de 1908. O primeiro grupo chegou em um navio chamado Kasato Maru. Aqui está o navio de imigrantes japoneses. No Brasil, muitos imigrantes japoneses dedicaram-se ao comércio, mas sem dúvida foi no campo que se destacaram como colonos, produzindo café e algodão. Na página 84, as primeiras colônias de japoneses então fixaram-se no estado de São Paulo, Paraná e Pará. A família de imigrantes japoneses, olha, em uma plantação, observem a foto, uma plantação de algodão no interior de São Paulo, em 1930. Então aqui nós passamos um pouco dos imigrantes, né, que chegaram aqui no nosso país e com certeza, né, os que fizeram de mais importância, né, para o nosso país, trouxeram outras culturas, por isso que nós estamos falando deles. E agora vai vir aqui a professora Luciane para falar um pouquinho para vocês sobre uma brincadeira bem legal. Tudo bem, turminha? Então, dando continuidade, tem uma brincadeira aqui que ela é de origem chinesa, porém foi trazida, né, para o Brasil pelos imigrantes japoneses, que é a brincadeira, turminha, pedra, papel e tesoura, recordaram? Então, olha que interessante, né? Em japonês, essa brincadeira se chama Jankenpon, em que Janken vem de Jakuken, ou punho de pedra, e Po vem de Pon, que pode ser entendido como decisão. No Brasil, o jogo passou a ser chamado Jankenpon, ou mesmo pedra, papel e tesoura, né? Agora vocês recordaram, né? Como brincar? Com as mãos para trás, dois ou mais participantes escolhem um dos três símbolos: pedra, em que o participante fica com a mão fechada, papel, em que o participante fica com a mão aberta, ou tesoura, em que o participante faz o movimento de V, com os dedos médio e indicador. Ao mesmo tempo, todos os jogadores devem mostrar as mãos com o símbolo escolhido. Regras da brincadeira: a pedra ganha da tesoura porque a quebra, mas perde para o papel que a embrulha. O papel ganha da pedra, mas perde para a tesoura que o corta. A tesoura ganha do papel, mas perde para a pedra. Se todos escolherem o mesmo símbolo, ocorre um empate. Ganha quem vencer mais rodadas. Então tem a sugestão de uma brincadeira
para vocês realizarem com os familiares, porque vocês já sabem, não é mesmo? Tá bom? E também, turminha, agora, para vocês não se esquecerem de assistir um vídeo sobre os imigrantes, tá bom? Então, vai junto com a aulinha, o link para vocês poderem assistir, tá bom? E outra coisa, o procedimento também, que já foi explicadinho, tá bom? Então vamos lá, turminha, para a explicação do procedimento de história. O conteúdo é a unidade 2, as idas e vindas no campo e na cidade. Leia o texto e depois responda as questões. A escravidão no Brasil tem como ponto de partida a década de 1530, período em que os portugueses deram início ao processo colonizatório. Até então, a ação desses havia sido baseada na exploração do pau-brasil e o trabalho dos indígenas era realizado por meio do escambo. Assim, os indígenas interessados derrubavam as árvores, levavam até a costa e então eram pagos com objetos oferecidos pelos portugueses. Em 1534, porém, Portugal implantou na América Portuguesa o sistema de capitanias hereditárias e começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção do açúcar. Essa era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Como os portugueses consideravam o trabalho braçal uma atividade inferior, a solução encontrada foi escravizar a única mão de obra disponível naquele momento, os indígenas. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, também conhecido como tráfico negreiro. Ao fim do dia, os escravos eram reunidos na senzala e lá eram monitorados para que não fugissem. Eles tinham uma alimentação muito pobre e insuficiente. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos e o tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir-lhes temor de seus senhores. Então, agora vocês vão responder de acordo com o texto, tá bom? Segundo as informações, O foi a primeira riqueza produzida no Brasil. B. Os primeiros a serem escravizados foram os... C. A era a moradia dos escravos, um espaço precário sem higiene e conforto. Os africanos eram trazidos pelos portugueses ao Brasil, pelos que atravessavam o Oceano Atlântico. 2. Extração de ouro e pedras preciosas. Então, nós temos a imagem aqui, né, da extração, vocês vão completar. Por falta de recurso, os colonos se organizaram em expedições, ficaram conhecidos como bandeirantes e exploraram o interior da colônia em busca de riquezas e descobriram minas de ouro e diamantes. Assim, a região onde foi encontrada passou a se chamar... Vamos completar, tá bom, turminha? 3. Numere conforme as informações, tá bom? Eu tenho a imagem 1 da industrialização, né? E a imagem 2, tá bom? Então, nós vamos responder. Era uma sociedade rural onde predominavam os engenhos de cana-de-açúcar, com destaque para a região de Pernambuco. Qual das duas imagens, tá bom? Era uma sociedade urbana formada a partir da instalação de fábricas nas principais cidades do Brasil. Então, vocês vão verificar lá naquela outra folha qual que é a imagem 1, né? Qual que corresponde à resposta e a resposta da imagem 2, tá bom? Aí, continuando. Nós temos agora a imagem do desembarque de imigrantes no Porto de Santos, tá bom? E aí vocês vão responder. Além do trabalho nas fábricas, os imigrantes e ex-escravizados também atuaram no comércio, exercendo profissões como... Vocês se recordam das profissões que nós falamos lá nas nossas aulas, que eles também exerceram? Então, vocês irão responder aqui quais são, tá bom? Faça com muito capricho, tá bom, turminha? E até mais. Tá bom? Então, agora eu vou chamar as professoras Gi e Sandra, né? Para nós nos despedirmos, tá bom? Deixamos aqui um beijo. E até a próxima aula, turminha. Tchau!